Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos a mais uma videoaula da nossa lição de jovens. Hoje chegamos à lição de número 10, que tem como título Jesus, o Bom Pastor. Desde já seja muito bem-vindo a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para ficar conosco até o finalzinho dessa lição bíblica, já que o assunto é extraordinariamente maravilhoso para a vida de todos nós. Vamos entender Jesus como o bom pastor. Nosso texto principal está em João 10, versículo 11, que nos fala da seguinte maneira: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já no primeiro versículo nós vemos o caráter da mensagem, a intensidade da mensagem aqui, do que Deus está falando conosco, do que o próprio Jesus está falando conosco. Ele, como bom pastor, não somente apacenta, não somente cuida, mas dá a vida por você, dá a vida por mim. Já deu, né? Que bom, que maravilha. A nossa lição está resumida da seguinte maneira: como pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá a vida pelo rebanho. Nossa leitura bíblica está em João, capítulo 10, verso 11 ao verso 18, que nos diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecido, disse Jesus. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Na lição desse domingo, ou melhor, na lição de hoje, estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico, pregado pela própria pessoa de Jesus, estando ainda em Jerusalém. Há nesse texto profundas revelações do plano, ou melhor, do plano eterno de Deus para a humanidade, envolvendo a todos, tanto judeus como gentios. Há também fortes declarações de Jesus a respeito de sua missão redentora, o caráter de sua entrega pessoal, que nos leva a glorificá-lo ainda mais. O cuidado de Jesus com suas ovelhas é retratado nesse texto, onde, como pastor, não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Há, finalmente, a promessa de uma reunião eterna, com a formação de um só rebanho e um só pastor, o que dá um profundo caráter escatológico para a mensagem. Ou seja, falamos de coisas do futuro, falamos de coisas dos últimos tempos que vai acontecer. Jesus reunirá em torno de si todas as suas ovelhas que estão espalhadas sobre a face da terra hoje. Apesar de toda essa riqueza espiritual, o sermão de Jesus provocou forte reação negativa em parte dos judeus, que ficaram bravos. O aprisco de Deus. A parábola contada por Jesus tinha um valor apresentativo especial em seu tempo, quando a criação de ovelhas era muito mais comum. As pessoas que conheciam bem a realidade campestre, Jesus fala em linguagem figurada
sobre o curral das ovelhas. Nele, o mesmo Jesus que é o bom pastor é também a porta para o aprisco das ovelhas, para o aprisco de Deus para as ovelhas, né? Naquele momento, a mensagem tinha como endereço a comunidade judaica, dentro do contexto de uma nação espoliada por seus líderes. Jesus denuncia os ladrões, os salteadores e mercenários, que na verdade só queriam aproveitar-se da lã das ovelhas. Não queriam saber de cuidar delas. Buscavam apenas explorar. Mas essa grande mensagem não é dirigida apenas a Israel, mas a toda a humanidade. Apresentando Cristo como pastor que tem um cuidado especial por todos, aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Fala de seu amor e ternura, com absoluta abnegação e entrega. Jesus entrega-se para nos beneficiar com a sua vida. O fracasso dos pastores de Israel, o quadro caótico dos líderes da nação judaica não dizia respeito apenas à liderança espiritual de Israel daqueles dias, cujo comportamento hostil com o povo é bem retratado no Evangelho de João, quando se refere a todos quantos vieram antes dele. Jesus está denunciando os maus líderes de Israel de todos os tempos, especialmente do período da monarquia, quando a nação teve condutores insensatos e cruéis, incluindo reis, sacerdotes e profetas irresponsáveis, que Deus havia confiado a eles o cuidado do povo e eles destroem a nação. Eles corrompem a nação, omitindo a verdade e eles mesmos praticando o erro. Com o fracasso total dos líderes de Israel, o próprio Deus viria pessoalmente em busca de suas ovelhas para reuni-las novamente em seu aprisco. As ovelhas estavam dispersas, as ovelhas estavam desgarradas, estavam sendo consumidas por aqueles líderes irresponsáveis. Veja o que acontecia no templo. Veja o que acontecia nos impostos, nas injustiças sociais. Jesus agora se apresenta como esse pastor, o bom e eterno pastor que não apenas cuida das ovelhas, mas dá sua vida por elas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o comportamento das ovelhas. Jesus afirma que suas ovelhas o conhecem, compreendem a sua voz. Conhecem a sua voz. Não ouvem a estranhos, nem os seguem. Isso está em João 10, verso 4 e 5 e verso 14. Esse relacionamento íntimo entre pastor e ovelha é baseado na dedicação, afeto e cuidado que ele dedica, chamando a si as que se agradam de ouvi-lo e segui-lo. Olha que interessante. Jesus chama a si aqueles que se agradam de ouvi-lo e segui-lo. Ele quer um relacionamento, algo íntimo, algo próximo, algo chegado. Servir ao Senhor não é apenas cumprir deveres numa denominação. Ah, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que isso. Seguir Jesus é na sua vida diária, diariamente, diuturnamente, posso dizer assim. Você e Deus, Deus e você. E claro, na coletividade, porque formamos o corpo de Jesus. Mas não podemos nos dedicar tanto à coletividade ao ponto de esquecer da nossa individualidade com Deus. Esse é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com todos nós. Que possamos ouvi-lo e segui-lo. Sua entrega pessoal já foi feita. Agora, cabe a nós
a todos nós nos deleitarmos nele. Ora, ele já se entregou por nós. E agora? Nos alegramos no Senhor? Temos nos deleitado em Deus? É isso que Jesus quer. Nos submetendo integralmente ao seu pastoreio. Muitas vezes há ovelhas que são teimosas e não querem se submeter ao pastoreio de Jesus. O que acontece com essa ovelha? Jesus mata essa ovelha? Jesus pisa ela com o pé? Não. O problema não é esse. O problema é a ovelhinha cair nas garras do mercenários. Não é verdade? Porque quando a gente rejeita o chamado de Deus, quando a gente sai do aprisco, quando a gente não está sob o pastoreio de Cristo, então, distante de Cristo, corremos sério perigo. Lembra do texto bíblico que diz que o mal está ao derredor? Bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não pode tragar você na mão de Deus. Ele não pode tragar você nos braços de Jesus. Então, estejamos atentos e mantenhamos esse belo relacionamento com o Senhor. E outro motivo, o Senhor vai levar para si aqueles que são dele. Segundo capítulo tem a frase, dou a minha vida. Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é sua entrega voluntária. Ele se entregou. O Filho de Deus não foi sacrificado à força, como se obrigado fosse. Quando a gente vê os guardas prendendo Jesus, a gente às vezes torcia, né? Ficava torcendo que ele pudesse se livrar daquilo, né? Que Jesus resistisse àquilo e fosse embora, mas na verdade aqueles homens não prenderam Jesus porque tinha mais força do que ele. Aquela turba que chegou lá com archotes, com paus, eles não prenderam Jesus porque tinham mais força do que Jesus. Pelo contrário, eles prenderam Jesus porque Jesus se entregou. Quem é Jesus? O que está escrito em João 1, versículo 1? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí eu pergunto, Jesus é o Filho unigênito, Deus bendito eternamente. Existe alguém que tenha mais força e poder do que o Senhor? Não existe. Então Jesus se entregou por causa que te amava. Isso mesmo. O que devemos fazer agora? Sermos eternamente gratos e nos entregarmos também a Ele. De livre e espontânea vontade. Então, muito pelo contrário, foi um gesto de profundo e verdadeiro amor. Nossa! Fruto de sua renúncia pessoal. Por isso disse Jesus, o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. No mesmo capítulo 10 de João, estando Jesus ainda em Jerusalém, vemos uma prova dessa sua condição pessoal de entrega. Quando voltou a ser interceptado pelos judeus e declarou-se igual ao Pai, quiseram apedrejá-lo e procuravam prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez. O que significa isso? Que Jesus não foi preso antes que chegasse a hora da qual vinha falando desde o começo. Entende? Aquele momento ali em que prenderam Jesus era o momento certo. Era o tempo determinado por Deus para as coisas acontecerem. Veja que em outros momentos ele fugiu. Por que ele fugiu? Por que ele se esquivou? Porque não era o tempo de Deus. Não era o tempo certo. Quando chega o tempo certo, ele se entrega. Na noite da prisão, se entregou voluntariamente, aceitando completamente a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Qual era a vontade do Pai? Que vontade era essa? Como pode o Pai ter desejado a morte do próprio Filho? Deus desejou isso, sim ou não? Sim, mas por quê? Porque Jesus era o Cordeiro substitutivo. Se Jesus não morre na cruz,
no teu lugar, no meu lugar, nós permaneceríamos na morte, e o pior, na morte eterna. Deus não queria ver você e eu na morte eterna. Por isso ele deu o seu filho, porque o seu filho morrendo, ao terceiro dia ressuscitaria, tomando as chaves da morte e do inferno, tomando de volta o cetro da equidade que nós havíamos perdido no Éden, devolvendo para nós a capacidade de comungar com Deus, de ter relacionamento com Deus, de receber vida da parte de Deus, de ser perdoados, redimidos, resgatados, de ter a oportunidade de viver eternamente com Jesus. Então, por isso que o Pai entrega o Filho para ser morto, porque Ele era o único capaz de resgatar a mim e a você dos nossos pecados. Jesus se esvaziou a si mesmo, talvez a mais bela descrição dessa gloriosa obra de entrega sacrificial de Cristo pela humanidade, seja a que Paulo fez aos Filipenses. O apóstolo fala de Cristo como Deus, esvaziando-se de sua glória para cumprir a missão redentora. Que isso, meu irmão, olha que coisa tremenda. O próprio Deus, Emmanuel, estava aqui conosco, se entregando por nós naquela cruz. Como não ser eternamente grato a Ele? Como enfatiza, o teólogo pentecostal Donald Stamps, o texto grego diz literalmente que ele se esvaziou, isto é, deixou de lado sua glória celestial. Tudo por amor a você. Deixou de lado a sua posição. Tudo porque te amava. Tudo porque nos amava. Deixou de lado as suas riquezas por amor a nós. Deixou de lado os seus direitos. Deixou de lado o uso de prerrogativas divinas. Porque se ele tivesse continuado usando suas prerrogativas divinas, ninguém teria conseguido prendê-lo. Porque o homem não tem força nenhuma com Deus. Aliás, contra Deus. O Filho não deixou de ser Deus, pois manteve completa natureza divina, mas assumiu uma natureza humana igualmente completa. Assim, o que temos é que, segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, esse esvaziar-se importava não somente em restrição voluntária dos seus atributos e privilégios divinos, mas também na aceitação do sofrimento, da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e, finalmente, da morte de maldição na cruz. Jesus aceita tudo isso por amor a você, por amor a nós. Paulo nos estimula a que tenhamos esse mesmo sentimento. Aliás, precisamos refletir o quanto temos da humildade de Cristo em nós e o quanto ainda somos dominados por nossas mediocridades, vivendo segundo nossos próprios interesses. Ora, o que deveríamos viver então? Os interesses do nosso Deus, que deu sua vida por nós na cruz. Devemos nos preocupar mais em servir e considerar os outros superiores a nós mesmos. Ou seja, nunca haver em nós um sentimento de grandeza. Eu sou grande, eu sou dominador, eu exerço poder e autoridade sobre você. Nada disso. Jesus nos deu um exemplo diferente. Ele se esvaziou para que a glória de Deus prevalecesse. A glória de Cristo. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Cristo esvaziou-se de sua própria glória. Olha que exemplo. Essa profunda humilhação o credenciou a receber todo o poder e glória. Quem queria todo o poder e glória? Satanás. Como ele tentou conseguir isso? Guerreando, se revoltando contra o próprio Deus. Como Jesus conseguiu todo o poder e glória? Porque todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse ele. Como diz Filipenses 2:10, até mesmo debaixo da terra.
como que isso aconteceu? Ao submeter-se inteiramente ao Pai, em completa obediência e sem pecado. Nós não conseguimos nada de Deus por revolta. Vamos fazer uma revolução. Vamos protestar. Não. Pelo contrário. Você se esvazia de si mesmo e a glória de Deus toma conta e aparece. Jesus destronou por completo os poderes das trevas, triunfando sobre o inferno e a morte. Por isso todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Chegará o tempo em que todo mundo, todas as nações da terra, terão de reconhecer que Jesus, o descendente de Davi, é o Cristo, o Messias, o enviado. Será a implantação do reino eterno que jamais terá fim, conforme foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 9, versos 6 e 7. Terceiro e último capítulo. Um só rebanho. O cumprimento escatológico há todo um prenúncio de glória para o reino do Messias, como vaticinaram os profetas veterotestamentários, anunciando esse tempo de que falou Jesus, quando haverá um rebanho e um pastor. Ezequiel profetizou dizendo: e levantarei sobre elas, sobre as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, é que as há de apacentar. Ele lhe servirá de pasto, de pastor. O anúncio messiânico é claro, apontando para um cumprimento escatológico, ou seja, um cumprimento que se dará no final dos tempos. O mesmo profeta diz: e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Outros textos que identificam expressamente o Messias como esse pastor são Isaías 40 e 11, que nós vamos ler agora. Isaías 40, verso 11. Deixa eu pegar aqui. Isaías 40, verso 11. Diz assim: como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Bênção, né? Judeus e gentios. Quando Jesus disse aos judeus que lhe convinha agregar outras ovelhas, que ainda não estavam no aprisco e que quando isso ocorresse haveria a unidade do rebanho sob seu pastoreio, não alcançou compreensão alguma do seu auditório, das pessoas que o ouviam na época. Nem mesmo os judeus que o reconheceram como filho de Deus conseguiram compreender essa mensagem. Isso seria uma realidade mesmo após a descida do Espírito Santo. Os apóstolos permaneceram reticentes à hipótese de se pregar o evangelho aos gentios. Pedro, que viveu a experiência da casa de Cornélio, precisou dar explicações em Jerusalém sobre o motivo de ser batizado os gentios naquele episódio. Mesmo com o concílio de Jerusalém, não resultou em uma unificação do rebanho, mas apenas na definição de alvos distintos na obra de evangelização e algumas recomendações específicas para o mundo gentílico. Paulo enfrentaria muita oposição dos judeus por toda parte, passando então a dedicar-se mais à pregação aos gentios com seu ingresso na Macedônia. Em sua volta a Jerusalém, contudo, foi aconselhado por Tiago e outros anciãos a que se submetesse aos ritos judaicos de purificação e entrou ao templo para satisfazer os judeus cristãos que eram zelosos da lei. A revolta se instalou entre a multidão judaica e ele foi preso. O cumprimento futuro. As oposições não findariam logo e ainda não findaram. Até nos dias presentes, como nação, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, o Cristo Salvador.
Há judeus cristãos, mas ainda assim muitos deles permanecem sobre ritos da lei. São comunidades israelitas que existem em várias partes do mundo. Outro movimento que se vê é a inserção de crenças e práticas judaicas em denominações cristãs evangélicas. É o contrário que está acontecendo aqui. Que se tornaram judaizantes. Quer dizer, em vez de a igreja influenciar os judeus com seus ritos estão influenciando muitas igrejas. É necessário cumprir esses ritos? Não. Porque Cristo é tudo em todos. Somente com a conversão nacional dos judeus no final da grande tribulação será possível a Jesus ter unificado o seu rebanho e exercer para sempre seu pleno pastoreio. Zacarias 12, 10. Vamos ler pelo menos esse texto aqui para o final. Zacarias, louvado seja Deus, 12, verso 10, diz o seguinte. Zacarias, capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito, o espírito de graça, aliás, e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Com o derramamento do Espírito Santo, aí sim haverá um verdadeiro clamor em direção a Jesus. Haverá ali primeiro o milênio, onde Cristo estará apacentando as suas ovelhas, e depois o novo céu e a nova terra, aonde estaremos com Ele para sempre. Então concluímos a lição de hoje, dizendo que, ao estudar os sinais, milagres e mensagens de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tinham em crer nele e entender seus propósitos, pela incredulidade e dureza de seus corações. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e a vigiar sempre, para que nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, nosso grande pastor e bispo das nossas almas. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula, se o Senhor Todo-Poderoso nos conceder graça e vida para estarmos aqui com os amados. Em nome de Jesus.